pessoas ao meu lado eu tenha. Eu sei. Pai, a vida do teu servo, Senhor, a vida do teu servo, Pai, meu Deus, eu venho orar neste momento pelo lar, pela família, meu Pai, na tua igreja neste momento, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus, este lugar, Senhor, não é outro lugar senão a casa do Senhor, meu Deus, um lugar que será chamado, ó Pai, por todas as nações, como casa de oração, ó Pai, ó Santo Deus poderoso, Senhor, meu Deus, estamos no culto, ó Pai, de pura libertação, Senhor, meu Deus, este culto, meu Pai, em favor da cura, da libertação, meu Deus, desta pessoa, meu Pai, que está enferma, visita neste momento, ó Pai, esta pessoa que está acamada no leito da dor, meu Deus, venha levantar esta pessoa, Pai, deste leito de dor, deste leito de enfermidade, venha visitar agora neste momento, ó Pai, esta pessoa que está no fundo da rede, meu Deus, que teu não tem dentro da sua casa, visita neste momento, ó Pai, vai operando, Senhor, vai operando agora, Pai, esta pessoa que foi desenganada pela medicina, Senhor, que foi desenganada pelos recursos humanos, ó Pai, meu Deus, vai operando milagres, Senhor, restaura suas forças, Pai, restaura suas forças, Senhor, restaura sua saúde, meu Deus, vai queimando agora, todo espírito da enfermidade, vai queimando agora essa seta maligna, meu Deus, esta dor de cabeça, esta dor dos ossos, esta dor da coluna, vai queimando agora. Oh meu Deus, oh meu Pai, passa teu sangue agora, Senhor, passa teu sangue agora, meu Deus, sobre a nossa vida, passa teu sangue sobre a nossa família, passa teu sangue sobre o nosso lar, vai queimando agora esse espírito da enfermidade, vai queimando agora, este espírito assolador, queima, Jesus, queima agora, queima em nome de Jesus agora, vai passando teu sangue agora, Senhor, vem passa teu sangue agora, meu Pai, visita neste momento, Senhor, nosso lar, visita neste momento, meu Pai, esta pessoa que está afastada da tua presença, meu Deus, vai libertando agora, meu Pai, vai libertando, Senhor, liberta esta pessoa do vício no cigarro, liberta esta pessoa da prostituição, liberta esta pessoa da mentira, Pai, do sobremundo do crime, Senhor, meu Deus, vai queimando agora tudo mal, queima agora, queima, Jesus, queima em nome de Jesus, queima agora o espírito da loucura, queima agora o espírito da miséria, vai queimando agora, Jesus, queima agora todo mal, queima o espírito da prostituição, vai queimando agora, Deus, vai queimando agora, esta pessoa que está presa, Pai, meu Deus, neste vício, Senhor, esta pessoa que está presa, Pai, meu Deus, neste vício, meu Deus amado, vai queimando agora, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, visita o livramento, Senhor, o livramento do acidente, ó Pai, o livramento agora, meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus amado, meu Deus, renova a tua igreja, Senhor, renova a tua igreja, renova, vai repreendendo agora toda frieza, Pai, vai repreendendo agora todo impedimento, toda obra do diabo, toda fúria do inimigo, vai queimando agora, vai queimando toda a carnalidade agora, vai queimando as obras das trevas agora, meu Pai, vai queimando agora as obras da carne agora, vai queimando agora todo mal, meu Deus, que tem colocado como impedimento, Senhor, para a tua igreja não te buscar, meu Pai, que tem colocado como impedimento, Senhor, para a igreja não sentir tua presença, meu Deus, vai queimando agora, vai tirando a escama dos olhos, Senhor, vai queimando agora, vai lançando por terra a barreira, renova a tua igreja na obediência, renova a tua igreja na doutrina, renova a tua igreja na perseverança, renova a tua igreja na comunhão, Senhor, renova a tua igreja na oração, renova a tua igreja no jejum, renova a tua igreja na conduta cristã, renova, Senhor, renova mesmo, Senhor, renova mesmo, não fala para anda, vai tomando, meu Pai, a nossa causa, toma a causa da tua igreja, Senhor.
Senhor. Toma causa do teu servo, meu Pai. Esta causa que o teu servo tem colocado em tuas mãos. Tu tem esperado no Senhor, tem esperado na sua resposta, tem esperado na sua providência. Meu Deus, liberta esta pessoa, Senhor. Liberta esta vida agora, Pai, em nome de Jesus. Esta pessoa neste momento, meu Deus amado, que tem clamado por libertação. Esta pessoa neste momento, que tem clamado, meu Deus amado, por uma cura em sua vida, por uma cura no meio do seu lar, uma cura no meio da sua família. Meu Deus, vai operando, opera, Senhor. Opera em nome de Jesus, opera em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera, meu Pai, opera mesmo. Oh meu Deus, oh meu Pai, levanta a tua igreja, se levanta mesmo, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o Senhor mesmo, o Senhor não mudou, o homem mudou, mas a tua palavra mesma, oh Deus poderoso, oh Deus glorioso, vamos fortalecer, meu Pai, na tua palavra, vai fortalecer a tua igreja, que não vamos nos intimidar, Senhor, que não vamos nos acovardar, meu Pai, que não vamos retroceder, que não vamos abandonar a fé, que não vamos ser enganados, mas queremos estar guardados pelo Senhor. Guarda a tua igreja, meu Pai, guarda teu servo, Senhor, guarda teu povo santo, meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Jesus, graças a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a 1 Timóteo. Glória a Deus. Aleluia. Só tem um jeito, irmão, de a gente vencer as lutas, as provas, é através da oração a Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não esperamos, irmãos, força do homem. A força da igreja, ela vem de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos. Aleluia. Não podemos perder a esperança, irmãos, de saber que tudo está aqui na palavra de Deus. Aleluia. Nosso pastor é Jesus. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares, ou seja, dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, agradecendo a Deus, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com oração, com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te mesmo em piedade. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós podemos ver, aleluia, primeira carta do apóstolo Paulo, aleluia, a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Mas o Espírito expressamente diz: que Espírito é esse, irmãos? Qual é o Espírito que está falando com Paulo? Qual é o Espírito, meus amados irmãos, que está revelando para Paulo? Aleluia, não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. Aleluia, é o Espírito Santo que revela, irmãos. É o Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque a partir do momento, meus amados irmãos, que a pessoa está na direção de Deus, o Espírito Santo de Deus vai revelando, irmãos. Vai mostrando.
Aleluia. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que o Senhor já tinha falado, através, meus amados irmãos, do apóstolo Paulo, dizendo, meus amados irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos. Aleluia. Expressamente, aleluia, ele está sendo categórico. Ele está, meus amados irmãos, tendo certeza do que está falando, porque é o Espírito do Senhor que revelou para ele. Aleluia. Aleluia. Revelou para ele, meus amados irmãos, a respeito do tempo do fim. A respeito, meus amados irmãos, do que vai acontecer, do que a igreja vai passar ainda. Porque acontece, meus amados irmãos, que em nossos dias, não é mais o Espírito Santo de Deus que está falando, irmãos, na boca de muitas pessoas. Aleluia. Porque os homens, meus amados irmãos, os pastores estão dizendo que não mais precisa orar. Que não mais precisa, meus amados irmãos, buscar a presença de Deus. O que foi que Paulo falou, irmãos? Em oração muitas vezes, em jejum muitas vezes, que Paulo jejuou, que Pedro jejuou, que os apóstolos jejuaram. Aleluia. Glória a Deus. A igreja, ela cresceu jejuando, irmãos, no jejum e na oração. Aleluia. Aí estão dizendo, não precisa mais, aleluia, orar. Aleluia. Não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais jejuar. É o espírito do anticristo que se opõe contra as coisas de Deus. Aí estão dizendo que isso é para os crentes aparecer uma vez na semana na igreja. É por isso, meus amados irmãos, que os crentes vêm para a igreja e quando vêm já estão com pressa de acabar o culto, porque eles estão com compromisso, meus amados irmãos, com a televisão. Aleluia. Aleluia. A televisão virou um tiratempo dos crentes, irmãos. Não é só a televisão, não, o celular também, irmãos. É por isso, meus amados irmãos, que não tem mais força de orar. É por isso que não tem mais força de se consagrar. É por isso que não tem mais força de ler a Bíblia. Por causa disso que está tirando o tempo dos crentes. Mas o apóstolo Paulo já vinha dizendo, mas o Espírito expressamente diz. Aleluia. É o Espírito do Senhor que está dizendo essas coisas. Cuidado. Aleluia. Cuidado. Expressamente diz que nos últimos tempos, irmãos. Aleluia. Os últimos tempos, meus amados irmãos, é o tempo do fim. Verdade. É o tempo, meus amados irmãos, que se refere o retorno que Cristo vai buscar a sua igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Antes que Cristo venha buscar a sua igreja, vai acontecer essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Foi o próprio Espírito do Senhor quem falou, irmãos. A palavra de Deus, ela não tem, meus amados irmãos, não tem nada de homem aqui não. Ela tem revelação divina do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Tempo do fim, irmãos, o tempo que estamos vivendo. A igreja, irmãos, essa igreja aqui é a igreja do tempo do fim, irmãos. Verdade. Aleluia. Alguns que venham profetizar melhoria, irmãos, não tem melhoria. A igreja está esperando o Senhor. Aleluia. Não espera, meus amados irmãos, super-herói. A igreja não está esperando homens, irmãos, se levantarem. A igreja está esperando o retorno de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que nesse tempo do fim, meus amados irmãos, apostatarão alguns da fé. Graças a Deus que não são todos. Somente alguns. Glória a Jesus. Aleluia. Esses, meus amados irmãos, que deram ouvido a espíritos enganadores. Mas quem sabe o que é apostasia, irmãos? A apostasia é todo aquele que se opõe contra a verdade. A apostasia, meus amados irmãos, é aquele que se opõe contra a palavra de Deus. A apostasia, meus amados irmãos, é aquele que se rebela contra a palavra de Deus. A pessoa, meus amados irmãos, se apostatou da fé. E a palavra apostasia não é para o mundo, irmãos. A palavra apostasia está dentro da igreja. A apostasia não está
apostasia está dentro das igrejas. Aleluia. Não tem nada a ver com aquele que está afastado. Não tem nada a ver com aquele que está desviado. Não tem nada a ver com aquele que está lá no mundo. Tem a ver com a igreja. Aleluia. Apostatarão alguns da fé. Apóstolo Paulo, irmãos, ele disse, escreveu dizendo que estamos mais perto da vinda do Senhor desde quando aceitamos a fé. Estamos mais perto da vinda de Jesus desde quando aceitamos a fé. Nós podemos ver a apostasia acontecendo em nossos dias. Aleluia. Apostasia no meio do povo de Deus. O diabo está roubando a espiritualidade da igreja, irmãos. Entrou dentro das igrejas, meus amados irmãos, e está roubando a comunhão daqueles que estão dentro da igreja. Não está roubando aqueles que estão no mundo, não. É dentro da igreja. Aleluia. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que a massa humana está aí. O povo está aí esperando eles. E cada vez mais, meus amados irmãos, esse número se aumenta. Cada vez mais esse número vai se aumentando do povo se apostatando. Aleluia. Apostasia, meus amados irmãos, quem já leu ali em Daniel, ele virá para tirar o contínuo sacrifício. Tirar aqui o contínuo sacrifício da igreja. Porque a igreja, meus amados irmãos, tem que estar em contínua oração a Deus. A igreja, meus amados irmãos, tem que estar em contínua consagração a Deus. Tem que estar orando, tem que estar jejuando e consagrando a sua vida. Não é somente orar, jejuar e consagrar e dar testemunho também lá fora, irmãos. Porque não se reconhece mais quem é de Deus e quem não é de Deus. Não se prega mais, meus amados irmãos, a palavra de Deus como nós aprendemos. Aleluia. Cada dia mais, meus amados irmãos, parece que a saia fica mais curta. E o salto vai ficando cada vez mais alto. O irmão, quando vai pregar na igreja, ele não se consagra a Deus, ou a irmã não se consagra a Deus. Em vez de colocar o rosto no pó, a irmã quer colocar o pó no rosto, e a pessoa está no púlpito dizendo que Deus está na vida dessas pessoas. Que Deus está se agradando da obra dessas pessoas. Isso é apostasia, irmãos, dentro da igreja. Aleluia. A pessoa tem que dar testemunho dentro da igreja e fora da igreja também. Está escasso, irmão. Está muito escasso de homem de Deus, mulher de Deus. É por isso que a gente tem que ganhar as almas lá fora perdidas, irmãos. Ganhar as almas que estão perdidas. Nada de trazer, meus amados, vamos pescar a glória dos outros. Missionário começou só com criança na igreja, irmãos. Não começou dividindo igreja. Aleluia. Eu cito missionário porque o missionário é o maior exemplo que eu conheci ainda. Aleluia, ralando. Ele conta que tinha vezes, irmão, com o tempo de chuva, ele sabia que os irmãos não iam vir por causa da pouca fé. Ele fazia um culto de oração, irmãos. Era 2 horas de oração. Iniciou ralando sozinho, irmãos. Agora hoje a igreja está grande, né? Mas ele começou grande não, irmão. Ninguém começa grande. Ninguém começa dividindo igreja, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aqui Deus minha esposa se congregou, também conheceu o santo nome de Deus, irmãos. O pastor que nós congregávamos com ele, deu um monte de irmãos, tá? Meus amigos, irmãos, mais uma igreja. Aí, foram lá, depois, prestaram o culto a Deus, e depois da pregação chegaram o pastor dizendo: pastor, a gente trouxe ele para a igreja, é mesmo, irmão. Aí, mas aí, onde é que o irmão é? Irmão, a gente viu tudo daquela igreja lá de doutrina. Aleluia. A gente viu tudo daquela igreja de doutrina, a gente conhece a doutrina, isso, aquilo, outro. Aí, irmão, o pastor falou para ele: testemunho, isso aqui não é história não. O pastor falou assim: irmão,
Mas por que foi acontecido com a gente? Não porque o dirigente não pega no treino. Irmão, o missionário está vivo. O missionário está vivo. Eu não vou entrar numa coisa e querer dividir a obra. Pode voltar todo mundo. Mandou voltar. Pode voltar para a igreja de vocês. Para que quantidade? É igual o irmão queria abrir uma obra aqui, irmãos. Aqui em Manaus. Aí ele chegou comigo, irmão, mas me fala quantos membros tem aí. Eu falei, como assim, irmão? Quantos membros? Eu falei, não, mas a gente vai começar uma obra do zero, aqui uma obra solo, irmão. A gente vai ganhar alma. Não, mas tem membro, irmão. Quantos membros? Não, não tem, irmão. É muito fácil. O que a gente vai apresentar diante de Deus? Nada, irmão. Não vamos apresentar nada diante de Deus. Aleluia. Isso aí é apostasia dentro da igreja. Apostasia no meio do povo de Deus. Enganadores, dando ouvido a espíritos enganadores. Isso não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não traz divisão, irmãos. O Espírito do Senhor não traz divisão. Igual uma irmã, que na verdade é minha mãe, vai congregar quando eu falei assim, mãe, ore a Deus. Ore a Deus para Deus dar direção. Irmãos, tudo nós temos que apresentar a Deus. Aleluia. Uma coisa eu aprendi. Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão era para sair do meio deles. O que Abraão fez? Vou levar meu primo logo. O que deu lá na frente, irmão? Contenda. Deixa que Deus envia, irmãos. Deixa que Deus envia. Porque a gente querer ficar puxando, não, bora comigo, bora isso, aquilo, outro. Deixa que Deus vai enviar, irmãos. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Hipocrisia, irmãos, é aquelas pessoas que pregam que não vivem. Aleluia. Prega, meus amados irmãos, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Porque daqui a pouco, irmãos, eu vou estar mostrando uma piedade para a igreja, mas daqui a pouco eu vou estar pedindo pix dos irmãos. Isso é uma falsa piedade. Pregando, meus amados irmãos, teve uma vez, tinha um irmão que eu ouvi na rede social, irmão, nem me aconselho. Eu estou até querendo já pregar contra o YouTube, para não nem assistir o YouTube, irmãos. Eu estava pensando com Deus, se eu estou para cancelar o YouTube, a gente se vira para baixar isso para te louvar. Porque a televisão perdeu o YouTube, irmãos. E o YouTube tem pastor de muita gente. E esse aqui é meu herói, esse aqui vai me salvar. Esse aqui, Paulo falou, esse tu diz que é de Paulo, tu diz que é de Pedro, tu diz que é de Cefa, e outro diz que é de Cristo. Paulo falou, isso é carne, irmãos. Cristo não está dividido, foi eu que morri por vós. E Paulo disse assim, dou graças a Deus que nenhum de vocês batizei. Se não Caio, e mais um outro irmão que ele batizou, senão os irmãos estavam dizendo, não, foi Paulo que me batizou. Graças a Deus que eu fui batizado pelo apóstolo Paulo. E Paulo disse, por acaso foi eu que fui crucificado por vocês? Aí o irmão botava só pregação. Pregação, e quando foi depois o irmão botou o Pix. Aí eu mandei uma mensagem bem assim lá, eu disse, irmão, botou o Pix, irmão. Não é para ajudar o canal. Canal? Que isso, irmão? Aleluia, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Se a gente for ver lá, meus amados irmãos, na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala que o presbítero, meus amados irmãos, ele não pode ser amante do dinheiro. Aleluia. Pedro e João não tinham ouro e não tinham prata, mas o que eles tinham era a autoridade de Deus. Hoje a igreja romana fala assim, o que
faltou para os apóstolos nós temos hoje. Glória Mas a faltou, levanta e anda. Aleluia, Deus, poderoso, maravilhoso. Aleluia. Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tendo cauterizado a sua própria consciência, essas pessoas, irmãos, elas já se apostataram da fé e agora elas estão com a consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada, meus amados irmãos? Eles não estão mais indo pela palavra de Deus. Não entra mais na mente deles, na consciência, a palavra de Deus. Agora eles procuram arranjos para colocar dentro da igreja, para enganar o povo de Deus, para enganar os mais humildes, para enganar, meus amados irmãos, aqueles que têm pouco conhecimento. Aleluia. Irmãos, Satanás ele tem levantado as suas religiões, irmãos. E uma das suas religiões é a falsa religião. A falsa religião, irmão, está no meio do povo de Deus, é o tempo do fim. Antes, meus amados irmãos, que Cristo leve a sua igreja, vai acontecer apostasia. Aleluia. A apostasia dentro das igrejas. Eu me lembro que a última vez que eu fui para uma vigília, quase que eu digo, eu não acredito que eu passei tantas horas aqui para me ver no final isso. Aí eu fui para uma vigília e ali, quando foi no final, o pregador não começou a chamar um monte de pessoas que nem da igreja era. Aleluia. Ele estava dizendo que Deus estava abençoando, que Deus estava se agradando e as pessoas não tinham doutrina, irmãos. Uma coisa a igreja não pode perder. Aleluia. É saber, meus amados irmãos, que a pessoa pode ser usada como for. Tem que saber se tem doutrina, irmãos. Hoje é assim, irmãos. Tem que saber, mas aí, irmão, o irmão prega a doutrina, o irmão guarda a doutrina. Então, irmão persevera na doutrina do Senhor. Aleluia. Se você for ver mais um pouco adiante, irmão, no capítulo 4 mesmo, o apóstolo Paulo ele fala desta forma: mas rejeita as fábulas profanas e te exercita a ti mesmo em piedade. O que é piedade? É doutrina na igreja. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Rejeita essas fábulas, irmão. O irmão quer prolongar a conversa com o irmão não tem um tempo para prolongar a conversa com o irmão. Vai chegar um tempo que vai chegar gente, irmão. Acabou o culto, desligar tudo e cada um para suas casas. Porque senão vai estar uma contenda para ali, outra contenda para ali, outra fofoca para ali. Irmão, acabou. Cada um para suas casas, Deus abençoe. Aleluia. E te exercita a ti mesmo em piedade. A pessoa está orando, meu Deus, consagra a minha vida, meu Pai. Cada vez ao marido, meu Deus, consagra a minha família. Aí ora pela sua família, apresenta seu lar, né? Está se exercitando na piedade. Colocando diante de Deus, né, todas as causas. Por que, irmãos? Versículo 10 ele diz assim: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. É por isso que nós trabalhamos e lutamos, por isso que, irmãos? Por causa da verdade. Uma coisa eu aprendi: pastor não é modelo para a igreja. Pastor tem que ser exemplo porque ele tira da palavra de Deus. Modelo para a igreja é a palavra, irmãos. Glória a Deus. É o nome do Senhor. Proibido o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Proibido o casamento. Paulo está falando a respeito dos religiosos. Aleluia. Porque Paulo pregava com um povo gentil, irmãos. Um povo que era considerado como um povo sem alma.
povo que não tinha Deus no mundo, mas Deus levantou o apóstolo Paulo para ganhar essas pessoas que estavam no mundo. E os judaizantes, meus amados irmãos, queriam colocar a lei no povo. E o Senhor disse que ninguém pela lei vai ser salvo. A igreja vai ser salva pela graça de Deus. Aí os judaizantes falaram assim, se vocês não se circuncidarem, vocês não vão alcançar a salvação. Aí pegaram esse assunto e levaram lá para a igreja de Jerusalém, dos apóstolos. A Bíblia diz que Tiago tomou a palavra e disse que assim devia ser feito por gentios, que eles se afastem das carnes sacrificadas aos ídolos, né? E que eles se exercitam, né, na santificação a Deus. Se santificando, é disso que a igreja, nós como igreja precisa. Se você for ver, meus amados irmãos, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo estava pregando sobre o culto aos demônios, que a igreja estava oferecendo sacrifício aos demônios. Não era, meus amados irmãos, um sacrifício a Deus. Eu estava procurando entender o que ele estava dizendo. Aleluia, por que ele estava trazendo esse assunto para a igreja? É porque, irmãos, a igreja ela estava se mesclando. A igreja estava se misturando. Uma hora a igreja oferecia sacrifícios a Deus, outra hora a igreja oferecia sacrifícios para o mundo. Uma hora a pessoa está na igreja adorando a Deus, outra hora a pessoa está lá fora adorando o mundo. E Paulo disse, se afastam dessas coisas. Aleluia, se afastam dessas coisas. Isso se chama paganismo, idolatria, culto aos demônios. É igual a pessoa que tem um adesivo no carro, tem um adesivo no celular, dizendo que Deus, somente Deus, 100% Deus, Deus é fiel, mas na casa dele ele tem um quadro do time do coração. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, pastor conhecido que pregávamos com ele, ele falava desse irmãos, aleluia. E isso mesmo, na obra mesmo, era muita graça de Deus, era muito poder de Deus. A pessoa chegava, Deus operava, a pessoa chegava, irmão, Deus falava, a pessoa chegava doente, irmão, chegava ali desenganado mesmo, Deus curava. A pessoa às vezes chegava na frente da igreja, caía oprimido. Aleluia. Deus mudou? Deus não mudou, irmãos. A questão é que os crentes mudaram. Hoje em dia, irmãos, hoje em dia, o ímpio não quer mais nem saber de vender fiado para crente, irmãos. Sabe o que o inimigo está fazendo, irmão? Tirando a credibilidade da igreja. Tirando a credibilidade da igreja. A igreja está perdendo o crédito. Por isso, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, propondo estas coisas aos irmãos. Propondo, coloque essas coisas para os irmãos, para a igreja. Aleluia. Porque pela palavra de Deus e pela oração, a igreja é santificada. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh Deus poderoso, aleluia. Deus Senhor da glória. Oh Jesus. Não tem outro meio, irmãos, é somente a palavra e o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus poderoso. Quem convence é o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glorificado a ti, Papai do céu. Jesus disse assim, antes de Jesus partir, Jesus instruiu os seus discípulos. Pegou os seus discípulos e disse, olha, eu vou partir para o Pai, mas vou dizer uma coisa para vocês, não vou deixar vocês órfãos. Não se preocupem quando vocês estiverem diante do Sinédrio, do que vocês vão falar, porque eu colocarei as palavras na boca de vocês. Glória a Deus, aleluia. A igreja que está em comunhão com Deus, de onde você estiver, Deus vai falar através da sua vida. Aleluia, Jesus. Deus vai falar através da sua boca. Aleluia.
para que as almas, tudo em propósito da salvação das almas. Aleluia. Propósito da nossa salvação, da salvação da nossa família, salvação das almas. Vai. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que o exercício corporal para pouco se aproveita, para quase nada se aproveita. Para pouco é pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa. E outra, tendo a promessa da vida eterna, da vida presente e da que há de vir. O exercício corporal para pouco se aproveita. Aí o médico indica para o irmão, olha irmão, o irmão tem que fazer uma academia. Irmão, o irmão já está com uma certa idade. Irmão, você está desse jeito porque você não fazia exercício, porque você não fazia academia, porque você não levantava peso, porque você não malhava. Aí o médico fala assim, eu vou te dar uma descrição aqui que é para você fazer a partir de amanhã, tá bom? Você pega e bota ali aquele short leg, aleluia, aquela camiseta leg, bota um chapéuzinho, aleluia, bota um fone, bota um negócio aqui, bota um tênisinho, aí você sai correndo. Aí isso vai te ajudar no teu exercício corporal. Ou então, vai melhor, vai para uma academia que lá você vai ter como é aquele nome que ensina lá? Faça isso. Aleluia. Irmão, o médico descreveu para você, não estou dizendo que é para os irmãos fazer exercício não. O médico descreveu, irmão, pega aqui, ó, vem aqui na igreja, está aqui, ó. Tem 100 folhetos aqui, irmãos. O médico mandou para a igreja, eu vou converter o que ele falou, e converter na obra de Deus. A pessoa sai de 100 folhetos, eu vou ganhar essas 100 almas para Jesus, aí vai, irmão. Vai embora. Atravessa aí o bairro Cidade de Deus, Alfredo, aliança com Deus. A gente está exercitando, fazendo a obra de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, Deus poderoso, maravilhoso. Oh, Aleluia. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Ou seja, a pessoa vai estar evangelizando, mas a pessoa vai estar exercitando a sua fé em Deus, santificando a sua vida a Deus, colocando diante de Deus, Senhor, salva as almas, meu Pai. Senhor, salva as almas, me dê amor pelas almas. Meu Deus, me dê amor pela minha família, que eu venha pagar o preço pela minha família. Meu Deus, me dê amor, meu Pai, pelas essas almas do bairro aqui, Senhor. Aleluia. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Irmãos, desde o começo, o apóstolo Paulo ele vem trazendo, dando ênfase pelo Espírito, pela santificação e pela verdade. Espírito de Deus, pela santificação a Deus e pela verdade que é a palavra de Deus. Aleluia. Porque acontece, irmãos, que a verdade está sumindo das igrejas, irmão. Não se prega mais a verdade. Não se prega mais, meus amados irmãos, a palavra de Deus. Aleluia. Não se tem mais, o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Mas para isso, meus amados irmãos, Deus tem guardado o seu povo. Mas para isso, meus amados irmãos, Deus tem guardado a sua igreja. Para que venhamos, meus amados irmãos, guardar a sua palavra. Porque aquele que guarda a palavra de Deus, Deus guardará também ele. Da tentação que há de vir sobre toda a terra, Deus vai guardar a sua igreja, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus vai guardar os nossos. Deus vai guardar a nossa família, louvado seja Deus. Porque isso é promessa do Senhor para a igreja. Aleluia. Isso é promessa de Deus para a igreja do Senhor. Igual como eu comentei com o irmão, os irmãos aqui, veio um cidadão e disse, irmão, a minha mãe, irmão, aleluia, irmão, a minha mãe, ela sabe encher uma igreja. Como é que está a obra lá? Meu irmão, a gente está bem, graças a Deus, a gente está caminhando, aleluia. Irmão, a mamãe, ela sabe botar uma igreja, irmão, ela sabe encher uma igreja. É mesmo, irmão, mas aí como é que é essa fórmula aí, essa
Como é que é isso aí, irmão? Irmão, é assim. A mamãe, ela faz o seguinte, ela consegue arrecadar um dinheiro, aí ela compra roupa velha, ela compra roupa para vender na frente da igreja, ela prepara aquele churrasco, aleluia, aquele frango assado e coloca na frente da igreja. Eu digo, mas então não vai mais ser igreja. Então não vai ser, meus amados irmãos, casa de oração. Vai ser covil de salteadores. Em um momento eu vejo na Bíblia os apóstolos vendendo nada na frente da igreja. Não se vende nada em frente de igreja, irmãos. Irmãos, se a gente está com propósito, agora a gente está com propósito de ampliar aqui, irmãos. Não vai ser nada por venda, irmão. Vai ser tudo pela permissão de Deus, pela providência de Deus. Aleluia. É tudo pela oração. É igual quando eu fui inaugurar uma obra ali. Aí a proprietária, né, chegou e disse, irmão, eu posso, irmão, colocar uma venda aqui no dia da inauguração? Uma vendinha aqui na frente, aqui eu falei assim, irmão, não, uma igreja tem doutrina. É igual eu estava cansado, irmão, um monte de cadeira suja que a gente foi pegar na casa de um pastor. E lavando, só eu, irmão, ralando ali, lavando as igrejas, tudo suja. As cadeiras, tudo cheio de cara, como é? Um negócio que entranha na cadeira, uma outra igreja que eu congregava. Aí, carucha amarelada. A irmã, a igreja tinha que inaugurar no final de semana, eu já estava em cima do dia. Eu digo, eu vou ter que ir para lá. Aí peguei, comprei produto e comecei a ir para a igreja. Limpar as cadeiras, tudo, tinha um monte de cadeira. Aí, atrás do púlpito tinha uma porta de ferro. E essa porta de ferro, a proprietária tinha acesso. Eu ali suado, irmãos, e cansado, limpando a cadeira. Aí, de repente, ela falou atrás de mim, eu digo, rapaz. Aí, irmão, o senhor quer que eu lhe ajude? Eu disse, irmão, não, obrigado, deixa eu ir aqui sozinho. Mas não, mulher, não, irmã, a igreja tem doutrina, irmão. Não pode o irmão estar sozinho com a irmã na igreja. Irmão, se um dia que eu chegar aqui, tiver uma irmã aqui, vamos dar uma volta. Deixa chegar mais irmãos. Aleluia. E eu falei, irmão, a mulher sumiu. Então nós podemos ver, meus amados irmãos, que tudo isso, por que eu estou falando isso para a igreja, irmãos? Para que um dia alguém não venha nos acusar, irmãos. Para que um dia alguém não venha levantar falso testemunho contra a nossa vida. Aleluia. Então nós podemos ver, meus amados irmãos, que muitas coisas têm entrado. Muitas coisas têm entrado. Aleluia. E se a gente deixar, as pessoas vão nos convencendo, a gente vai perdendo aquele temor, a gente vai perdendo aquela perseverança, aquilo que nós aprendemos outrora, nós não vamos ter mais pecado, não. Hoje eu vi na Bíblia, irmãos, Deus me revelou na Bíblia que não é desta forma, não pode liberar aí, irmãos. Não, é negativo, está aqui o regulamento interno da igreja. Estamos trabalhando em cima disso, irmão, não vamos mudar. Aleluia, para que nós não venhamos nos tornar um apostata dentro da igreja. Para que a apostasia não venha estar no meio do povo de Deus. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja, louvado seja Deus. Exalte o seu com as palmas bem alegre para Jesus. Louvado seja o santo do Senhor, irmãos. Que Deus possa abençoar a igreja santa de Deus. Aleluia. Novamente eu quero pedir, irmão, vamos fazer oração pelos outros, vamos apresentar a nossa vida diante de Deus. Amém? Domingo estaremos aqui, o nosso irmão Célio que vai estar pregando a palavra de Deus. Aleluia, culto com a família. Amém? Vamos voltar aqui mais cedo, né? Vamos evangelizar aqui 4 horas da tarde. Eu estou apresentando a Deus, vai ter um feriado agora, na próxima semana, né? Aí eu estou orando a Deus, conforme for, vou convidar os irmãos, se os irmãos quiserem vir aqui, irmão, para a gente fazer um propósito de consagração a Deus. Né? Fazer um propósito também de 2 horas de oração. No domingo da manhã, né? Domingo pela manhã fazer 2 horas de oração aqui, mas eu vou
confirmar ainda com os irmãos, mas vai ser no feriado, que é no domingo. Aí o feriado vai cair sexta, sábado e domingo, né? Três feriados, né? Vai ter o feriado, próxima semana. Eles poderiam estar até os feriados. Vamos estar orando pela vida dele. Pela fé. Amém. Deus vai dar vitória lá. Então, vou confirmar ainda, né? A gente está aqui pelo menos, ou a gente vê pela questão do horário, para ficar um horário acessível para nós. A gente está aqui, vamos orando, né? Apresentando o culto da noite. Irmãos? Então vamos agradecer a Deus, vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor, nosso Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te damos graça pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque até que tu tem nos ajudado, tem estado conosco. Meu Deus, eu orar pela vida dos irmãos que aqui estão. Abençoa a vida da irmã Sandra, meu Pai. Abençoa a vida do irmão Jovaldo. Abençoa, meu Deus, a minha esposa, a minha Fernanda. Toma a nossa causa em tuas mãos, meu Pai. Venha nos cobrir com teu sangue, meu Deus. Nos dá o livramento. Ó, Santo Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai. Leva-nos em paz na sua proteção. Em nome de Jesus.